Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o dia inteiro abençoado. Eu quero compartilhar com você um testemunho. Aconteceu comigo e não tem muito tempo, hein? Pouquíssimo tempo. Eu estou sempre pedindo a Deus opiniões sobre a minha própria vida. Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, o que eu estou fazendo está certo? É opinião, é uma conversa, oração é uma conversa. E eu constantemente tenho essa conversa com Deus. Tem gente que mistifica tanto a oração, né? Não, você tem que parar. Às vezes você não tem como se ajoelhar, não tem como parar. Então, eu estou ligada com Deus o tempo inteiro. Tem momentos que eu paro no meu quarto, fecho a porta, oro como o Senhor Jesus ensinou, mas tem momentos que não. Aqui no momento agora, estou no ambiente de trabalho e eu separei alguns minutinhos para falar com você algo muito importante. É da minha própria vida, tá? Então eu estou liberada por Deus e por mim mesma, que eu não gosto de falar da vida das outras pessoas. É muito feio, né? Eu fui ensinada assim, mesmo quando eu não era evangélica, e mantenho isso. Mas, se for falar fofoca, né? Se eu botar aqui, ó, vazou na internet. Se eu botar esse título, eu acho que eu vou até botar esse título. Daqui a pouquinho, quando terminar a live, eu vou botar para ter bastante visualizações. Mas é sobre a minha própria vida. Eu orando a Deus e perguntando, Senhor, o que eu preciso fazer em relação a tal situação? Em que eu preciso melhorar? Se eu estou errando, me mostra. E eu não achei em mim nenhum pecado, não achei nada de errado, nenhuma falha. Não significa que eu não seja uma pessoa pecadora, mas a gente pode viver afastado do mal, como diz a Bíblia, né? Então eu não estou prejudicando ninguém, não estou criticando ninguém, não estou fazendo nada de errado. Mas às vezes parecia que a oração não estava sendo respondida. E eu orei a Deus, falei, Senhor, que coisa é essa? Porque eu estou orando pelas pessoas, as pessoas estão contando testemunho. Eu estou um pouquinho afastada do programa da rádio, mas eu continuo fazendo a obra do Senhor nas ruas, evangelizando. Minha caixinha de promessa não está aqui agora para eu te mostrar. Mas eu continuo atuante na obra do Senhor, nunca parei. Mas às vezes as pessoas me contam testemunhos. Já vi até pessoas aqui no meu ambiente de trabalho contar testemunho de um versículo que eu dei na rua, evangelizando. Aí eu estava um pouco aflita e eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, eu não estou fazendo nada de errado, mas o que mais eu posso fazer para melhorar a minha situação? Porque eu preciso, sei que alguma coisa está me incomodando. Aí Deus me falou sobre o perdão. Gente, para mim, eu, Letícia, para perdoar é assim, é uma coisa mais dolorosa que tem. Muitas pessoas têm assim, isso é fácil perdoar, eu perdoo, mas eu estou sendo sincera. Perdoar quando a gente é ferido demais, a gente perdoa, mas no fundo, às vezes fica aquele ressentimento, aquela tristeza. Ainda mais quando você encara a pessoa, você vê a pessoa passando na tua frente, né? Aquela pessoa que te fez mal. E é uma das coisas que mais atrapalha o cristão. E uma das coisas que eu sempre pedi mais força. Senhor, me dá forças para que eu possa perdoar. E principalmente as que me fizeram mal. Porque eu, como eu falei, passando assim um raio-x da minha vida, eu não estou me vendo fazendo mal a ninguém. Às vezes a gente fala sem querer uma coisa que magoa alguém, prejudica alguém sem querer. Mas propositalmente eu não tenho feito nada. Então, tipo assim, tô limpa com Deus, tô limpa. Mas alguma coisa estava me incomodando. Aí eu lembrei que quando eu me converti, há 29 anos atrás, assim uns 3, 4 anos depois da minha conversão, eu estava orando a oração do Pai Nosso. Até então, até aquela época eu nunca havia lido a Bíblia, nunca havia escutado louvores, nada disso. Nunca tinha ido à igreja evangélica. Me converti. Estava indo na igreja, eu não me lembro se eu tinha sido batizado ou não, no momento, não me lembro. Mas eu prestei atenção lá no livro de Mateus, a oração do Pai Nosso, que é essa aqui, ó. Acho que você sabe, né? Oração dominical. Tem em Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Mateus, capítulo 6, versículo do 9 ao 13. E o 12 diz: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Gente, isso é difícil. É difícil, no meu caso, assim, porque eu falo, Senhor, perdoa, mas ela me fez tanto mal, perdoa, mas ele me fez tanto mal. Sempre, às vezes, tem um maisinho. E passa o tempo, deixa pra lá, e tô sempre nessa tecla. Então, nessa época, eu senti o desejo de pedir perdão a uma colega que éramos crianças, na época, né? Hoje em dia, uma criança que tem 11 anos praticamente não é mais criança. Mas na época eu tinha 11 anos, ela também 11, 12 anos, éramos criança, há 40 anos atrás. Nós brigamos por bobeirinha e nós paramos de falar. Não vou falar mais com você, ela também não, pronto. Quem tomou a iniciativa de parar de falar fui eu, porque eu estava sendo a prejudicada e cortei a amizade com ela. Ao ponto de que fizemos 12, 13, 14, 15, 20, 30, quase 30 e passando assim, ó. Ela de um lado da calçada e eu cá. Qual foi o motivo da briga? A gente nem lembrava mais. Mas quando eu me converti, nessa oração eu lembrei. Falei, bom, estou em paz, não pequei contra ninguém. Perdoar as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, eu perdoo quem me fez mal. Mas aí me veio a pessoa na cabeça, fulana, tu não perdoou nada. Eu falei, ai meu Deus, essa não, essa me fez mal. Mesmo nós éramos crianças, mas ela já fazia mal desde criança. Éramos amigas, mas até um ponto que eu não suportei mais. Aquela pessoa, sabe, que gosta de passar por cima dos outros, de ofender, sabe? E eu, na época, eu era dependente da amizade dela. Hoje eu entendo, como terapeuta eu entendo. Eu era dependente emocionalmente dela. Porque se eu não fosse ela, eu não teria muitas colegas. Então, a que estava sempre ali disponível para brincar comigo era ela. Então, eu aceitava algumas coisas que ela fazia que eu não gostava, assim, de tomar frente. Não é nada de maldade, de machucar, de ferir fisicamente, mas emocionalmente, assim, de aborrecer, de falar mal, entendeu? De colocar para baixo. Que amizade é essa? Então, isso até um dia que eu dei um basta. Eu falei, não, acabou, não somos mais amigos, não quero mais falar com você para sempre. Ela falou, tá bom, também não quero, pronto. E seguimos a nossa vida, crescemos, eu casei, tive filhos, me converti. Quando eu estou lá na minha fase adulta, eu li esse versículo. Eu já orava, já conhecia a oração do Pai Nosso, mas eu li com calma na Bíblia. Falei, meu Deus, tem que perdoar a fulana. Eu perdoo. Tá bom, Senhor, perdoo ela. Mas ela não sabe disso. Ou se é que ela lembra disso? Eu não sabia nem se ela lembrava disso. Eu falei, eu vou lá. Deus falou, você vai perdoar lá. Você vai dizer que perdoa ela e vai pedir perdão. O pior do que perdoar é pedir perdão se você não fez nada. Ai, pelo menos eu sinto na pele, sinto no coração. É a fase que a pessoa tem que se humilhar mesmo, sabe? E Deus falou pra mim assim na época, você, além de perdoá-la, você vai pedir perdão. Eu falei, Senhor, mas eu não fiz nada. Ela que me ofendeu, ela que me prejudicou a vida inteira, a infância toda, que daquele jeito que... um ponto que era legal, era amiga, no outro ponto ela gostava sempre de dar umas pitadinhas, de me fazer triste, ficar triste. Aí Deus falou, mas você vai pedir perdão a ela. Aí eu fui. Planejei o dia, não foi imediato no dia seguinte não, planejei 1, 2 semanas, até um dia que eu fui na casa dela. Fui lá, deixei meu filho na escola, a minha filha deixei também em casa, acho que deixei com meu marido, não lembro. Sei que eu fui sozinha na casa dela, chamei. Quando eu chamei no portão, a família, ué, Letícia, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu quero falar com a fulana de tal. E ela está, eu já sabia os horários dela, a rotina dela, eu sabia. Então, chamei ela veio, com aquela cara de sempre. Nós adultas, ela falou, oi Letícia, tudo bom? Eu falei, tudo bem, mas tem algo me incomodando. Eu tô pensando há um tempo, eu sei que você virou crente, eu já vi teu filho, já vi tua filha, não sei o quê. Eu já vi que você tá crente agora, né? Porque ela não é evangélica, pelo menos na época não era. Tem um tempo já que eu não tenho contato com ela, não sei. E ela falou assim, então, tá crente, né, agora, né? Eu falei, por isso mesmo. Eu li a Bíblia e algo me incomodou e Deus me falou que eu vim pedir perdão a você. Ela, quê? Assim mesmo, né? Perdão pra mim? Tu não me fez nada. Eu falei, eu sei que eu não te fiz nada, mas eu quero te pedir perdão e também quero te perdoar.
Ah, mas o que eu te fiz? Eu falei, deixa pra lá. Ah, realmente a gente não se fala um tempão. Olha, deixa eu ver, de 11 anos de idade, de 11 para 12, vamos colocar 12 anos de idade. Até uns 20, uns 25, mais ou menos 25, 26 anos, quando eu fui pedir perdão a ela. Falei, então eu quero te pedir perdão, você me perdoa? Ah, perdoo. E eu quero te perdoar também. Ah, tá bom, nem lembro o que eu te fiz, Letícia. Você achou graça, né? Eu fiquei sem graça, porque eu não era comunicativa como eu sou agora, tá? Que agora eu adoro falar, adoro oportunidade, onde tiver gente, eu não tenho medo de falar. Megafone, microfone, rua, ao vivo, live, onde tiver que falar, eu falo. Mas na época eu era super, super, super tímida. E eu falei pra ela, então tá tudo certo, tá? E ficamos conversando, atualizando a nossa vida ali, apesar que a gente já sabia que nós morávamos perto, então a gente sabia que se passava uma com a outra mais distante. Mais de 10 anos, muito mais de 10 anos distante, quase 15. Aproximadamente 15 anos. Então aquilo me deu um alívio tão grande, tão grande, tão grande, que a nossa amizade não foi restaurada. Eu também não queria isso, ela também não. Eu só queria me sentir em paz com Deus, e me sentir em paz com Deus, com ela. A partir daquele dia nós passamos a andar na mesma calçada, porque a gente evitava a mesma calçada, evitava o ponto do ônibus. Se estivesse na padaria, a gente dava vez, esperava uma ir para voltar. Era assim, sabe? Ninguém falava nada, mas era um afastamento. E a mágoa vinha, a mágoa vinha, a mágoa, pelo menos no meu coração, ela não estava nem aí. Eu acho que não estava nem aí, mas eu estava. E ela falou para mim, Letícia, sabia que eu já esperava isso de você? Porque se você não viesse, eu ia dizer, Letícia não é crente agora não. Porque ela estava me observando, olha só. Ela me observando e eu não sabia. Então, realmente a Bíblia diz que somos observados. Nessa época, já tem quase, deixa eu ver, tem uns 25 anos atrás, essa história aconteceu comigo. Eu fiquei em paz. Mas agora, no mês de julho para cá, esse pensamento já com outras pessoas veio na minha cabeça. Eu orando, Senhor, me mostra o que eu tenho que melhorar na vida. Eu não estou em pecado, eu estou levando uma vida reta com Deus, com a sociedade, não estou devendo a ninguém, estou trabalhando, estou na minha vida, não estou cuidando da vida de ninguém, não estou fofocando sobre ninguém. Mas alguma coisa está me incomodando, me mostra. Eu fiquei em oração aqueles dias e eu lembrei dessa situação. Aí, Deus falou para mim, faz uma lista com o nome das pessoas que você tem que pedir perdão. Eu falei, eu acho que não tem que pedir perdão a ninguém, mas Deus falou, faz a lista. Coloca nessa lista as pessoas que te ofenderam. Eu falei, meu Deus, vai ser muito grande, vai ser quase um livro. Crônicas da Letícia. Não estou pegando não, tá? Porque crônica não é só da Bíblia. Crônicas são atos, são fatos que aconteceram, histórias. Aí eu falei, meu Deus. Comecei a lista. Aí fui lembrando. Lembrei-se das pessoas que me fizeram mal de alguma forma. Fisicamente, emocionalmente, radicalmente, de todas as formas, pessoas que me fizeram chorar, me fizeram sofrer. Fui anotando nome por nome. Cada hora que eu anotava um nome, vinha lembrança de tudo que a pessoa me fez. Aí dava raiva, vontade de chorar, entendeu? Nervoso. Eu fui lá, fulano. Aí daqui a pouco, lembrei de mais fulano. Essa lista, eu não vou dizer quantas pessoas tem, tá? No dia eu lembrei até de mais algumas, coloquei lá. Essa lista ficou grande, gente. E Deus falou que eu tinha que pedir perdão para todas elas. Eu falei, meu Deus, que é isso, Senhor? Isso é muita humilhação? Eu pedi perdão para eles, não fiz nada. Tinha homens e mulheres na lista. Evangélicos também, tá? E não evangélicos. Falei, meu Deus, eu não fiz nada. Essas pessoas me prejudicaram. Essa aqui fez isso, isso, isso. Esse aqui fez isso aqui. Essa aqui falou isso aqui, isso aqui fez... E fui listando para Deus, colocando tudo que as pessoas me fizeram. E no meu entendimento veio Deus falando, eu sei o que eles fizeram, mas você vai pedir perdão. Ai, falei, meu Deus, me faltava essa. Tudo de novo. Aquela vez que eu pedi perdão para uma pessoa, né? Mas dessa vez tinham mais pessoas. Falei, vou lá. Eu fiz a lista, orei. Agora eu tô rindo, tá? Mas na época eu chorei. Chorei mesmo, pedindo a Deus força, porque eu tinha até esquecido de algumas pessoas, mas à medida que eu fui tocando no assunto, eu fui lembrando e a dor veio voltando. A dor de toda a ferida que as pessoas me fizeram veio à tona. E eu orei e falei, Senhor, eu perdoo todas elas, Senhor. Peguei a lista e falei, Senhor, perdoo todas elas. Já tá tudo perdoado. Fulano tá perdoado, fulano tá perdoado. Fui lendo o nome em voz alta e Deus falando, não é desse jeito. Você vai pedir perdão cara a cara. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Humilhação, humilhação. Você vai pedir perdão. Mas, Senhor, não, vou pedir perdão. Foi pronto. Então eu entendi. Falei, já sei. Deus quer que eu faça isso, eu vou fazer. Eu perguntei, a resposta veio. Gente,
Quando a gente pergunta algo a Deus, nem sempre a resposta é a nosso agrado, tá? Mas se você perguntou a Deus, pergunta, experimenta perguntar, faz um período de jejum, de oração, pergunta a Deus, o que eu tenho que fazer? Pode ser que Ele diga que você tem que fazer o que você não quer fazer, mas seja necessário. No meu caso foi. E eu fui pedir perdão. Foi assim, gente. Eu até perdi uma palavra que eu ia ler aqui. Deixa eu ver aqui. Isaías. Eu abri aqui outra palavra. Isaías. Se não me engano, 62. Eu perdi a palavra aqui agora. Eu vou colocar escrito na live, tá? Tá no livro de Isaías, se não me engano, é 62, mas eu tô com uma Bíblia nova aqui, que não tem aquelas marcações que a gente ama. Pelo menos eu amo de colocar. Não marquei com caneta, não marquei com nada, a Bíblia fechou, mas tá bom. Eu vou colocar escrito na legenda do vídeo essa passagem aqui de Isaías. E eu fiz a lista, como eu falei, isso tem de 2 meses pra cá, é recente. Fiz essa lista com o nome das pessoas que me prejudicaram muito, 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 muito. Se eu contar pra você, você vai sentir raiva da pessoa. Se eu contar pra você, tu vai sentir ódio da pessoa. Entendeu? E Deus falou, você vai pedir perdão. Eu falei, meu Deus, eu pedi perdão, não fiz nada. Eu perdoo, Deus. Não, você vai pedir. E escrevi nome por nome. E eu lembrando de cada história, né? Cada nome lido é uma lembrança. Aí engoli seco, orei, me preparei, jejuei alguns dias e comecei. Ainda tô nessa lista, tá? Já eliminei. Eu digo, no dia eu fui falar assim, eliminei alguma pessoa. O que é isso? Não eliminei, não. Eliminei na oração, no perdão. Já tirei da lista, já risquei o nome. E tô te contando isso porque com certeza, se você estiver ligado com Deus, vai servir para você de alguma forma. Fui no outro dia, né, não tem um mês, eu determinei que quando eu encontrasse a pessoa, eu não ia bater na porta da pessoa como eu fiz há 25 anos atrás com uma outra amiga, não. Mas quando eu encontrasse a pessoa, de cara eu já ia ser a primeira a pedir perdão. Fui eu, andando próximo à minha casa, daqui a pouco, quem está parada no caminho, conversando com outras pessoas, um parente e um amigo, essa pessoa. Falei, meu Deus, vou atravessar a rua. Eu pensei, vou atravessar a rua hoje não. Eu falei, você vai nessa rua, você vai nessa calçada. Aí eu falei, vou passar então, vou dar só bom dia para os dois e para as pessoas não vou falar nada. Porque eu optei na vida não falar com a pessoa. Ela me prejudicou. Eu me senti prejudicada e com razão. Eu resolvi não falar. Ela podia estar aqui e não ia falar nada, não ia virar a cara. Simplesmente era como se fosse uma pessoa que eu não conhecesse. Mas nem um bom dia eu dava não. Aí passei. Aí eu falei para a pessoa, oi, boa tarde. Foi tarde. Boa tarde. Todo mundo arregalou os olhos, porque todo mundo sabia da nossa situação. Eu falei, oi, é com você que eu gostaria de falar um minutinho. Aí as outras pessoas falaram, eu falei, não, fica aqui de testemunha. Fica aqui. A pessoa se assustou. E eu falei assim, eu quero te pedir perdão. A pessoa se espantou. Hã? Eu estou me incomodada e Deus mandou te pedir perdão. Eu também te perdoo pelo que você me fez, porque eu entendo que você me fez alguma coisa. De repente você fez sem saber, mas eu entendo que eu fiquei magoada por você, com você. Eu quero te perdoar e pedir perdão. Você aceita? Ela falou, aceito. Eu falei, então só isso. A partir de hoje eu posso te dar bom dia, boa tarde, boa noite quando eu passar? Pode. Não tem nada contra você. Eu falei, então, a partir de hoje eu também não tenho nada contra você. Na verdade, eu não tinha nada contra você, eu só tinha mágoa. Mágoa. Tô dando um trem. Mas Deus tem que me tirar isso, então tudo bem. Aí fiz isso e passei em paz. As outras pessoas ficaram pasmas. E eu fiz com a primeira, depois com a segunda pessoa, e outro dia com outra pessoa. Ainda estou fazendo, essa lista ainda tem. Então, fui convidada para pregar numa igreja. Nesse mês, deixa eu ver, estamos em setembro. No mês de setembro, eu fui pregar numa igreja. Aí eu li a palavra que eu perdi aqui agora, que é Isaías, entre os 61 e 62, que diz assim, os olhos do Senhor e os ouvidos não estão encobertos de ouvir a oração, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Esse foi o tema um dos temas da minha mensagem. E eu observei que o vosso Deus na Bíblia, naquele versículo, assim que acabar essa live eu vou deixar escrito aí a referência bíblica.
diz que vosso Deus, com D maiúsculo. Eu nunca tinha observado isso, eu observei naquela hora da pregação. Eu falei, está escrito aqui Deus com D maiúsculo. Então, quando a Bíblia se refere a Deus com D maiúsculo, está falando do Deus criador do universo, soberano, Pai do Senhor Jesus Cristo, aquele que criou toda a humanidade, aquele que vai um dia fazer o juízo final. Deus, enfim, Deus com D maiúsculo, Deus. Quando a Bíblia fala Deus com D minúsculo, está se referindo a vários deuses que as pessoas auto-intitulam Deus. Deus do sol, Deus da terra, Deus não sei o quê, Deus enfim, todo tipo de deuses. E nessa passagem bíblica está falando literalmente Deus, com D maiúsculo. Separação entre vós e vosso Deus. Então a Bíblia naquele momento está se referindo à pessoa que crê na palavra de Deus. Pessoa serva do Senhor. Então, até os servos do Senhor, se não tiverem vigilância, podem ter as suas orações impedidas. Não adianta falar em mistério, línguas, não adianta profetizar, não adianta cantar, não adianta ter não sei quantos likes, que hoje em dia a maioria das pessoas que estão pregando, maioria, não são todas, tá? Mas muita gente está se preocupando com like, dinheiro, porque isso gera renda. Ah, é bom curtida? É bom. Aqui eu fico feliz com 2, 3 curtidas, com 10 visualizações, mas eu tive 100 mil. Agora tem gente que tem 1 milhão de visualizações e até chora na internet quando perde alguns seguidores. E a pessoa que prega a palavra. Pessoa que prega a palavra. Então, nem todo mundo que prega a palavra de Deus será salvo. Nem todo mundo que ouve a palavra de Deus será salvo. Só o Senhor sabe quem será salvo. As pessoas, elas podem até saber, mas às vezes elas não falam. E eu entendo dessa forma que a Bíblia me diz. Nesta passagem bíblica específica, Deus estava dizendo aos servos dele que o pecado fazia divisão entre o homem e ele. É como se fosse, eu estou orando aqui, mas tem uma barreira aqui que não deixa a minha oração passar e nem a bênção chegar. Essa barreira sai quando nós pedimos perdão pelo nosso pecado. Mas às vezes não basta só pedir perdão. Como eu li lá no Mateus, livro de Mateus, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, pedir perdão, sim. Perdoar os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se eu não perdoo a quem me ofende, se eu não perdoo a quem me deve, da mesma medida, Deus vai me perdoar. Ou seja, eu tenho uma lista de pessoas que me fizeram mal. Se eu não perdoá-los, Deus também não vai me perdoar. Vai me perdoar igualzinho que eu estou. Eu perdoo, mas com uma reticências. Perdoo, mas tem uma mágoa aqui. Perdoo, mas tem um porém. Eu não preciso voltar a ser amiga, se algum dia eu fui de algumas pessoas. Eu não preciso conviver com essas pessoas. Isso cabe até para parentes também, tá? Porque às vezes você tem uma pessoa da família que te faz muito, mas muito mal. E você não é obrigado a conviver com essa pessoa. Você pode respeitar. Oi, tudo bom? Senhor, eu entrego fulano em tuas mãos, mas você não é obrigado a abraçar, beijar, estar junto com a pessoa, comer junto com a pessoa, confraternizar, não. Não é obrigada a isso. Então, o fato de eu ter pedido perdão àquela menina lá, que era uma menina, quando eu também era menina, há 25 anos, quase 15 anos de mal, que nós estamos com raiva uma da outra, não significa que a nossa amizade foi restaurada. Nunca mais fomos amigas. Somos agora conhecidas. Na história da vida dela tem uma Letícia, foi minha amiga de infância até tal dia, onde a gente brigou. Se ela reconhece que errou comigo ou não, não sei, também não me interessa. E na história da minha vida também está lá, registrado o nome dela. Tem foto onde ela está. Fulano de tal foi minha amiga até esse dia, pronto. Ficamos um tempo sem falar. Depois, a partir daquele momento, nós voltamos. Fizemos as pazes, mas não voltamos à amizade. Então, eu pedi perdão já a algumas pessoas dessa lista. E o mais importante, calma aí, você chegou até aqui, não para. O mais importante, eu vou te contar agora um testemunho que aconteceu dentro da igreja, nesse dia que eu estava pregando na igreja. Calma, tu vai entender e talvez tu fique pasmo. Vai que tem alguém me assistindo agora que está nessa situação. Eu quero te falar, você que está me assistindo, se eu te fiz algo, me perdoa, tá? Se você me fez, de repente você nem está na minha lista, que eu não lembro de você.
Porque a gente só coloca, eu coloquei na lista quem eu lembrei, quem me fez mal, quem me prejudicou. Fui anotando, por ordem de Deus. E fui lá, na medida do possível, ainda tem alguns que eu tenho que ir ainda, e eu não vou na casa da pessoa, eu tô deixando as coisas acontecerem naturalmente. Tô encontrando com a pessoa na rua, tô encontrando com a pessoa em Bangu, no mercado. Às vezes eu tô longe pra caramba, encontro com a pessoa, e na medida do possível eu tô lá. Mesma história. Fulano, eu quero te pedir perdão. A pessoa toma susto, aí depois chora, se emociona, alguns ou não, então enfim. E eu deixo bem claro, nós não precisamos ser amigos, tá? Mas eu não quero ter ódio de você, não quero ter raiva de você, não quero ter mágoa de você. Eu quero passar e... Oi, tudo bom? Bom dia. Um sorrisinho assim. Oi, bom dia. Eu não preciso abraçar, beijar. Ah, meu irmão amado. Ah, é como bom, estão com você. Me dá a mão aqui. Não precisa das coisas. Eu só preciso estar em paz com a pessoa. É isso que eu quero. E eu estou tendo paz com Deus também. Estava eu pregando e contando esse testemunho que aconteceu de julho, final de julho, agosto, setembro. Que dia é hoje? 20 de setembro? Nem sei, estamos ao vivo hoje, né? Então tu vê a data aí. Então hoje é hoje. Até o dia de hoje, não tem 3 meses desse testemunho. Eu pregando a palavra de Deus na igreja, louvando ao Senhor na igreja, a igreja glorificando. Acabou o culto. Eu estava me despedindo das pessoas. Oi, pessoas que eu já conheço há um tempão, já fui na igreja. Essa igreja eu estou sempre lá. De vez em quando eu prego, de vez em quando eu fico sentadinho no banco, uma oportunidade para louvar. Inesperadamente, para mim, Deus já sabia de tudo, né? Veio uma das irmãs me dar um abraço, né? Aí eu ia abraçar ela. Irmã Letícia. Eu falei, oi. Eu crente que ela vai falar, né? Que palavra boa, maravilhosa. Geralmente a pessoa fala isso. Alguns estavam falando isso, nem todo mundo fala, mas... né? Ela veio, oi, irmã Letícia, preciso falar com a senhora. Na frente aqui, da esposa do pastor e da outra irmã. Eu falei, nem imaginava, gente. Ela falou, quero te pedir perdão. Eu falei, Eu fiz a cara igual da outra pessoa que eu pedi, só que ela sabia que ela tinha me feito mal. Eu falei, o quê? Ela é irmã. Olha que detalhe, que essa irmã eu conheço de vista, já via, ela faz parte dessa igreja, é uma serva de Deus, eu conheço de vista, mora próximo a mim, mas eu nem sabia o nome dela, até aquele momento eu nem sabia o nome dela. Eu falei que é uma pessoa que, tipo assim, como que imaginar que a pessoa me fez algo que o senhor nem conhece, praticamente nem conhecia a pessoa, só de vista. Mas ela falou, eu preciso te pedir perdão. Essa palavra veio para mim, e enquanto a senhora estava pregando e me olhando, parecia que a senhora estava sabendo de tudo. E teve um determinado momento do culto que realmente ela estava sentada na minha frente e eu dei como exemplo ela, uma menina que estava ao lado, que é nova convertida. A menina nova convertida, ela estava ali apoiando a moça para ler a Bíblia. E eu estava olhando para ela, mas Deus não estava mostrando nada. Mas eu falei assim, por exemplo, eu estou te olhando agora, eu falei exatamente assim, eu estou te olhando agora, mas Deus não está me revelando nada não. E se você tiver alguma coisa contra mim? E se eu tiver alguma coisa contra você? Temos que pedir perdão. Exatamente assim que eu falei, pronto. Mas não pensei em nada. E continuei a pregação, foi maravilhoso. Pregação, Deus falou comigo. Eu saí dali com minha fé aumentada, para no final, antes da igreja fechar, a irmã me parar no finalzinho da saída da igreja e falar isso comigo. Eu quero te pedir perdão. Ai meu Deus, segunda vez que acontece isso dentro de uma igreja. A outro fato eu vou te contar, aconteceu uns 10 anos atrás. A outro foi obra de feitiçaria, que a irmã me pediu perdão. Essa não foi feitiçaria. Mas ela falou, eu falei, por que, irmã? Eu não tô sabendo de nada. Não, você não imagina. Talvez você nem imagine, como tô vendo que nem imagina. Mas já tem de uns 3 anos pra cá, 2 anos pra cá, ela falou aproximadamente 2 anos pra cá, eu te vi certa vez em Bangu fazendo campanha eleitoral. E você veio me dar um papel. Na campanha eleitoral eu falo também com todo mundo, como eu falo, como eu evangelizo todo mundo. E ela falou, você veio me dar um papel de política, eu rejeitei o seu papel. Eu falei, que irmã, que é isso? Tudo bem, eu entendi o quê? Que ela não votou em mim. Foi só isso que eu entendi. Eu estava tão inocente na história que foi só isso que eu entendi. Eu mexi aqui, foi uma notificação que apareceu, tá? Não sei se eu cobri a tela. Eu entendi isso, que ela estava me pedindo perdão porque não votou em mim, alguma coisa assim. Eu falei, não, irmã, tudo bem, o voto é livre, a senhora vota em quem quiser. Ela falou, não, o problema é que não foi só o fato de não ter votado em você.
eu te critiquei, eu falei mal de você naquele dia e pior, daquele dia em diante. Onde você passava, onde eu te vi, eu falava mal com quem eu tivesse. Eu te criticava, eu falei, aí as outras irmãs, aí eu fiquei assim, meu Deus. Aí ela, então, eu tô muito incomodada com essa palavra e eu quero te pedir perdão. Ou seja, dentro da igreja tinha uma pessoa ali que eu nem sabia. Não é que ela me desejava mal, mas ela falava mal de mim. E ela falou que não foi uma vez só, foram várias. E depois desse período eleitoral, eu também já estive lá nessa igreja várias vezes, ou seja, e ela falou toda vez que, até quando você vinha aqui na igreja, eu ficava incomodada com a sua presença. Incomodada o quê? Chateada, não é incomodada com vontade de me pedir perdão, não. Não passava pela cabeça dela me pedir perdão nenhuma. Até porque eu também nem imaginava que ela não foi com a minha cara. Tipo aquele ditado assim, né? Igual eu lembrei do Kiko. Você não vai com a minha cara? Então, nem imaginava isso, irmãos. A gente não agrada a todo mundo. Tem horas que tá nítido ali que a pessoa não vai com a tua cara. Mas a dela, eu nem imaginei. Oi, bom dia, Pai do Senhor. Se eu passei com ela alguma vez na rua, falei, Pai do Senhor, eu nem lembrava que ela tinha rejeitado o papel de política da minha campanha. Nem sabia disso. E muito menos que ela não votou em mim, que eu não saio perguntando quem votou, quem não votou. Todo dia eu encontro alguém que votou, eu agradeço. Mas quem não votou, não fala nada, eu também não pergunto. E às vezes eu vejo na rede social da pessoa lá que ela está apoiando outro candidato. É livre, você é livre. Mas essa irmã me pediu perdão. Para concluir, me pediu perdão na frente do pastor. Eu falei, ó, irmã, o dia que eu voltar aqui, você conta esse testemunho para o pastor, porque o pastor ainda enfatizou o fato, olha, a palavra de hoje da missionária Letícia foi o perdão. Reforçando aquele versículo de Isaías. Que os nossos pecados, as nossas iniquidades, aleluias, fazem separação entre nós e o nosso Deus, com D maiúsculo. Então, você que crê na palavra de Deus, eu não estou falando agora, pode estar me assistindo agora, pessoa que não está crendo em nada, está só curioso para ver o que vai acontecer nessa live. E até para depois me criticar. Estou em paz. Ó, quer me criticar? Me dá o teu nome que eu boto na minha lista, eu te perdoo, em nome de Jesus. Te peço perdão também, porque eu fiz você me criticar. Porque às vezes a gente sem querer faz alguém nos criticar, né? Eu fui tropeço para você em algum momento, me perdoa. Eu tô na fase do pedir perdão. Ai, meu Deus, tô sendo provada no fogo, no ferro fogo, tô sendo provada, mas tô sendo aprovada, glórias a Deus. Ainda vai ter gente, sempre tem, haverá para todo mundo, enquanto estivermos na terra, pessoas que não vão com a nossa cara. Tem algumas também até que nos incomodam. Mas eu tô lá, Senhor, me conserte, tira isso da minha cabeça, não quero pensar mal da pessoa, deixa pra lá, deixa em paz. Quando alguém vem me contar uma coisa, no dia uma pessoa veio começar um assunto, eu falei, ai, por favor, não vamos começar esse assunto, porque eu tô na fase de quero melhorar cada vez mais minha vida espiritual. Não vamos começar esse assunto, porque se a gente tocar no assunto, eu vou falar coisa que eu não quero falar, que eu não me agrado, não concordo, dali eu vou pecar. Então nem vamos dar prosseguimento a esse assunto, a pessoa entendeu. Foi maravilhoso isso, tá? Eu perdoei essa irmã na igreja. Não tem um mês, foi nesse mês de setembro, tá? Hoje é dia 20, então tem praticamente 20 dias. Eu não voltei lá depois, eu não sei o que aconteceu depois, mas eu sei que também ela provavelmente deve estar em paz, porque ela não se sentia incomodada, tá? Porque tem um momento na nossa vida que a gente cai a ficha e a gente se incomoda. Enquanto a gente não se sente incomodada, é como se não tô sentindo nada, não tá me incomodando, mas quando começa a incomodar, igual uma encravada, ela vai nascendo, vai crescendo, vai crescendo. Tem um momento que ela começa a doer. Se você catuca, dói. De madrugada, então, vai latejando. Aí você vai na manicure, na podóloga, ou dá o seu jeito em casa que piora. Busca um profissional. E eu busquei o profissional da fé, o profissional de tudo. O Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. O meu Deus, a quem eu sirvo há quase 30 anos. Estou cumprindo a minha lista. Tchum é corte, tá? Eu não vou falar eliminar. Não, estou riscando a lista. Ó, me perdoa, fulano, me perdoa. Até agora todo mundo está me perdoando, graças a Deus. Ninguém falou, eu não quero te perdoar. E eu também estou preparada para isso. Quando eu chegar para a pessoa e falar, me perdoa, a pessoa virar a cara para mim, eu vou dizer, Senhor, eu fiz a minha parte. E dali, não quer mais falar comigo? Não posso dar bom dia? Tudo ok, importante que eu estou em paz.
Isso não vai servir de impedimento para minha oração chegar para Deus e para Deus mandar minha resposta. Estou fazendo a minha parte. Faça aí um balanço da tua vida, espiritualmente falando, tá? Mesmo que você não seja cristão. Procure ver, porque às vezes sem querer você incomoda alguém, sem querer você prejudica alguém. E com certeza, se você parar para pensar, Senhor, quem são as pessoas que eu tenho que fazer as pazes? Você vai ter uma listinha de pelo menos 3 pessoas. Eu quase cheguei a... Não vou te contar não, mas é engraçado, hein? Não tô aqui só para me defender não, tô falando sério. Não fui eu que prejudiquei, são as pessoas que me prejudicaram, mas tá lá. Perdoado 1, 2 tá perdoado, 3 tá perdoado. Nada de beijinho e abraço, não precisa isso. Aí é falsidade, é só o bom dia, boa tarde, tudo bem? Oh, valeu. Não significa que daqui a uns anos eu posso estar abraçando a pessoa, como já aconteceu. Algumas pessoas que me fizeram mal na vida, alguns anos atrás, eu perdoei. Hoje em dia a amizade continua a mesma. É tudo a mesma coisa, sem ressentimentos. Sinceramente, sem ressentimentos. Mas tem algumas que eu não quero para ser amiga. Mas pelo menos eu não quero também que seja impedimento na minha vida. Medita aí, vou deixar o versículo em Isaías, vou anotar aí na legenda do vídeo. Você medita se você tiver um testemunho parecido, tá? Como eu falei, aconteceu isso comigo, eu contando na igreja e naquele culto, antes de eu ir embora, de eu colocar o pé na calçada da igreja, a própria irmã do ministério veio me pedir perdão, porque ela falava mal de mim, desde aquele dia que eu dei um panfleto político. Gente, a política é de Deus, tá? Qualquer dia eu vou falar aqui de mulheres que foram lá vencedoras na Bíblia, de destaque, e era quase que um papel político. Eu não estou arrependido de ter me candidatado nenhuma vez. Pretendo continuar. Obrigada a você que me deu atenção até agora. Esse vídeo vai para o YouTube. Depois você compartilha, dá uma olhadinha, compartilha quem quiser. Tem um testemunho? Em algum momento Deus fez você se humilhar? Como eu fiz? Como Deus fez comigo? Eu me humilhar. Eu pedir perdão. Eu não fiz nada, mas eu tenho que ir lá pedir perdão. Na frente de testemunha. E fui. Estou fazendo ainda, tá? A listinha ainda não acabou não, mas eu já tirei um montão da lista. A minha parte eu estou fazendo. A de Deus ele já fez, o mais depende de você. Se eu tiver na tua lista, me comunica, tá? Para eu saber o que eu te fiz de errado e poder pedir perdão.